Vamos contratar o nosso plano de hospedagem. E vou deixar o site da HostGator na descrição. E é um site, é uma plataforma que eu confio muito. Então eu vou começando a escolher o nosso plano através dessa plataforma. E aqui nós temos que nos atentar que nós temos vários tipos de plano. Se você é um iniciante e está criando apenas um site para você, esse plano aqui, plano Start, já é o ideal para você começar. Daí aqui tem as descrições, né? Tipo, hospedagem para um domínio, performance padrão. Então aqui tem as descrições. Você também pode clicar aqui, ó, embaixo e ver mais sobre esses recursos. Eu vou clicar aqui, né? Ver mais sobre o recurso. Então, a princípio, tudo que está em vermelho é o que não tem. E tudo que está em verde é o que tem no plano da hospedagem. Então eu vou verificar aqui, vamos ver. Este daqui, ó, de R$25,90 no plano de 3 anos, que é o plano Turbo. Então aqui é 10 vezes mais performance. Ele vem num armazenamento de SSD, ou seja, ele é mais rápido do que armazenamento em HD, que hoje não tem mais armazenamento em HD, os servidores, pelo que eu estou vendo aqui. E ele tem aqui, ó, ganha até 2 domínios grátis, contas de e-mail ilimitada, certificado SSL. Aqui não ganha um domínio, né, grátis. Então aqui tem até 1.200 de crédito no Google Ads. Isso daqui vai ser muito interessante pra gente no futuro do canal, porque eu quero trazer aqui alguns vídeos sobre tráfego pago, né? Então eu vou escolher esse plano aqui de R$25,69. Só que eu vou escolher no plano mensal, tá? Então vai sair a R$62,87 no plano mensal. Eu vou continuar aqui para o carrinho. E aqui eu vou adicionar os meus sistemas de pagamentos, tá? Eu vou adicionar um domínio aqui. Primeiramente, Emanuel Bruno WP. Vamos ver. .com.br. Vou adicionar, né? Tá falando que eu vou pagar o domínio, mas vamos ver. Plano de hospedagem compartilhada. Criar um ciclo de pagamento, que é um mensal. E-mail personalizado grátis. E-mail profissional de 10 GB, não quero. Eu só quero e-mail personalizado gratuito. O site lock não quero. O code guard também não quero. Não vai ser preciso para, né, nossa videoaula. E-commerce plus, o que é isso? Tema otimizado para criação de lojas. Isso daqui é interessante, mas não vou querer também não, porque nós podemos criar o nosso próprio tema, né? Ó, cadê? Adicionar domínio. Você economiza. Ó, estamos economizando pelo jeito o domínio, né? Vamos continuar aqui. 62. Não estamos economizando domínio não. Falou que é domínio grátis, mas não tá vindo não. Escolha um ciclo de pagamento a partir de 1 ano para ganhar 2 domínios grátis. Então não estamos ganhando domínio grátis por causa do sistema do ciclo de pagamento, né? Que é de um mês grátis. É de 1 mês. Então, para ter o acesso a 2 anos de domínios grátis, eu teria que contratar
contratar 2 anos. Então vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá, né? Porque não vai fazer sentido contratar esse plano e não ganhar o domínio, certo? Então aqui, ó, como nós não temos um site que não tem alta performance ainda e não precisamos de um site de alta performance ainda, então não precisamos de contratar esse plano maior, plano turbo. Então o plano M já cabe em nosso, né, em nosso propósito aqui no canal. Então aqui nós temos até 5 vezes mais performance, 100 GB de armazenamento. No caso, o plano turbo teríamos 10 vezes mais performance. Então 5, para quem está começando, isso daqui pode até ser interessante. Então vamos começar por esse daqui, que é o plano M. 1 mês grátis, né? 1 mês de hospedagem. Daí depois a gente decide se nós queremos mudar ou não o plano, tá? Então aqui o domínio será Emanuel WP, esqueci de colocar o .com.br e alterar, ó, emanuelwp.com.br. Então aí o ciclo de pagamento, como é um mês, aí não estamos ganhando domínio grátis, né? Tá bom, fazer o quê? Vamos adicionar ao carrinho o nosso registro de domínio. Daqui nós temos aquelas outras informações sobre o e-mail gratuito, né? E o site locked e as coisas todas do que nós já tínhamos mencionado. Então vou aqui para o CPF e CNPJ. Eu vou adicionar o CPF ou o CNPJ e essa parte que eu vou ocultar. Vamos partir para continuar para a identificação. Daí ou você cria uma conta com um e-mail, confirma o e-mail e a senha. Ou se você já é um cliente, você vai colocar aqui, já sou um cliente, certo? Eu vou clicar aqui em ler e concordo com os termos. Para você criar uma conta é muito fácil. Você coloca o e-mail, confirma o e-mail e a senha. Pronto. Eu já vou aqui colocar minha senha e meu e-mail. Vai precisar de um código de verificação. Vou no meu e-mail pegar esse código de verificação. Certo. Peguei o código. Aqui eu vou mudar as configurações, né, do meu endereço, do meu CEP e tudo mais. Então se atentem a esses detalhes de cadastro, tá? E agora podemos prosseguir para o pagamento, e aqui é muito legal porque agora eles aceitam o método do Pix. Então vou gerar um Pix. Daí gerando o Pix, pagando certinho, você tem até 48 e 72 horas para poder fazer o registro do domínio e toda a configuração necessária dentro da internet, né? Resumidamente falando.
para poder conseguir trabalhar com o seu site de maneira correta. Então, provavelmente até sexta-feira eu já estou conseguindo criar coisas aqui dentro. Daí o próximo passo no nosso vídeo eu vou comprar plugins. Então vou mostrar onde eu compro plugins e como você também pode comprar plugin da maneira correta e da maneira segura para o seu site em WordPress. O próximo passo que nós temos aqui é instalar o WordPress dentro do nosso site. Provavelmente assim que você fez a compra do seu domínio, contratou a sua hospedagem, provavelmente você vai cair nessa tela. E você vai entrar em domínios ou sites. Se você estiver acessando pelo site, você vai encontrar domínios. Se você estiver acessando pelo app da HostGator, você vai encontrar aqui em sites. Então você vai acessar aqui no site e vai procurar o seu domínio e vai acessar o cPanel. Geralmente ele tem um botãozinho escrito aqui, o cPanel. Daí você vai clicar nele, você vai acessar o cPanel, né? Daí você vai rolar a página, vai procurar ou por Softaculous ou por WordPress, aqui bem lá na parte inferior do site. Eu vou clicar aqui em WordPress, eu vou clicar aqui no botão instalar, eu vou instalar aqui, né, no nosso domínio a versão mais recente do WordPress. Aqui, nome do site e descrição do site, ele é uma etapa muito importante para SEO. Modifiquem essas informações antes de você criar seu site, porque isso daqui é muito importante para o seu SEO. Eu não vou modificar essas informações porque é um domínio que eu comprei para ser de uso da nossa aula, então ele não vai ficar ativo por muito tempo as páginas que eu vou criando. Então você configure isso daqui da forma correta, o nome e a descrição do seu site. O nome do seu site é a sua loja, a descrição do seu site é o que ela faz. Então é bem simples. Usuário do administrador e senha do administrador você vai incluir aí, e o e-mail do administrador você também vai colocar. O usuário do administrador eu geralmente sempre coloco um e-mail, e o e-mail do administrador eu coloco o mesmo e-mail que eu estou usando aqui no usuário, porque fica mais fácil de acessar, eu não tenho que ficar lembrando o nome de usuário ou coisa do tipo. O tipo de senha, você escolhe um tipo de senha forte, certo? Aqui nós temos o idioma, você escolhe o idioma que você quiser, eu vou escolher o português do Brasil. Aqui nós temos os plugins que já vem, que você quiser já instalar. Esses plugins aqui embaixo são os plugins já do nosso próprio WordPress, da nossa hospedagem, como o Host SEO, eu vou instalar ele. E aqui também temos os outros que a nossa própria hospedagem já disponibiliza para nós. Mas eu só vou instalar o Host SEO, porque eu vou trabalhar um pouco do SEO com vocês para mostrar como que isso funciona na prática. Opções avançadas é o nome do banco de dados, tá? Então se você for modificar o nome do banco de dados, você se atente que ele precisa ter ou número ou letras, no máximo 5 caracteres. E o tema, se você já quiser instalar um tema pré-selecionado já na hora que instalar o seu WordPress. Eu não vou instalar um tema agora, porque eu quero mostrar para vocês como que você acessa a loja de temas do próprio WordPress. Então vou clicar aqui embaixo, ó, em instalar. Vai demorar poucos segundos para instalar o nosso WordPress no nosso domínio, tá? Instalou, agora nós vamos acessar a plataforma
na onde nós vamos começar a criar o site. A partir desse momento, daqui para frente, nós já estamos começando a mexer no site diretamente. Então você vai clicar aqui, ó, acessa o painel da ferramenta. Então você vai clicar neste link e ele já vai direto para a plataforma do WordPress. E as próximas etapas, nós vamos construir o visual do nosso site de notícias. E para nosso site de notícias, eu vou estar usando um tema gratuito, com alguns recursos gratuitos, alguns outros recursos são pagos, mas o recurso gratuito já dá para nós trabalharmos em cima de muita coisa, dá para nós monetizarmos o site, e conforme nós formos monetizando, depois, se você quiser, você pode comprar o tema e ter acesso aos outros recursos, que basicamente para mim não vejo necessidade. Então aqui no painel do WordPress, né, você vai clicar aqui então aqui no painel do WordPress, essa é a aba visão, essa é a visão, primeira visão que você tem no painel do WordPress. Então você vai vir aqui em aparência, temas. Você vai aqui, ó, adicionar um novo tema nesse botãozinho. Você pode digitar aqui, certo, o nome do tema, se você já tiver o nome do tema, ou você pode filtrar por categoria. Então é bem simples. Vamos imaginar que nós queremos um e-commerce. Eu vou ter uma aula aqui também, um curso ensinando a como criar um e-commerce, um site de uma loja virtual. Vamos imaginar que você está procurando um e-commerce, mas não tem ideia do que. Você pode vir aqui, acessar e terá vários temas pagos ou gratuitos. Mas nosso intuito aqui, né? Vamos voltar aqui para o nosso News Portal. Eu vou adicionar um News Portal. E é esse tema que nós vamos utilizar aqui, ó. É o segundo. No dia que eu estou gravando a aula, depois que você digitar News Portal, ele é o segundo aqui na visualização. Você vai clicar em instalar e vai ativar. Assim que você ativou, você abriu o seu site, né? Com esse link que está aqui em cima, ó. Em cima do link da onde você acessa a ferramenta do WordPress, você vai direto para o seu site também, tá? E ele já está com esta cara. Nós já podemos começar a trabalhar aqui. Algumas coisas aqui que nós vamos ter é o seguinte. Ele já vai dar para nós blocos de posts, algumas notícias já pré-configuradas. No caso aqui, nós não temos nenhuma porque nós precisamos exportar o tema para dentro do nosso WordPress. Então eu gostaria de mostrar isso daqui para vocês antes de exportar esse tema, porque algumas coisas daqui irá modificar. Ele irá adicionar outras ferramentas junto às ferramentas que já existem do WordPress. Então, para você exportar esse tema, você vai vir aqui em aparências novamente, temas. Você vai escolher o tema, você pode vir aqui, né? Você pode vir aqui, clicar nesse tema aqui, ou você pode vir aqui, ó, Get Started with News Portal. Então, vou clicar nesse botãozinho azul. Ele já vai abrir essa visão aqui para nós. Você pode vir aqui em Start Site. E você vai clicar aqui, ó, Import. Tá vendo, ó? Algumas coisas ainda não estão exportadas. Assim que você clicar em Export e apertar OK, ele vai mostrar aqui que vai adicionar algumas coisas dentro do seu WordPress. Você vai clicar então em instalar. E automaticamente que ele estiver instalando, ele também vai estar ativando. Daí agora nós vamos clicar aqui em Import Demo Now.
que é import demonstração agora. Aqui já está pedindo para nós visualizarmos o site. Ele já vai estar trazendo algumas notícias, como eu mencionei, de exemplo para nós. Isso daqui vai ajudar muito, porque nós não vamos precisar estar adicionando notícias manualmente, tá? Mas eu vou ensinar como você pode adicionar essas notícias manualmente. Não se preocupe. Aqui, ó, em post, se você vir aqui em todos os posts, ó, cadê? Ó, se você vir aqui em post, todos os posts, vai mostrar aqui todas as notícias que foi adicionada dentro do nosso site. Então ele trabalha como post. Tudo que você vai adicionar de notícias, você vai vir aqui em post, adicionar novo post. Ele não trabalha como página. As notícias não trabalham como página, trabalham como post. Eu vou ensinar também vocês como fazerem isso na prática, tá? Agora a primeira coisa que outra coisa que nós precisamos fazer é redefinir essas páginas. Nós vamos adicionar umas imagens, vamos padronizar também as imagens que nós vamos adicionar aqui, para nós termos uma coisa visualmente agradável. Então, dito isso, essa videoaula pode ser que se prolongue um pouco mais do que 2 horas, porque nós temos que adicionar imagens, nós temos que padronizar o tamanho da imagem, converter a imagem para o WebPG. Então essa aula vai ser recheada de informações novas e informações úteis para você, tá bom? Para poder padronizar o tamanho das nossas imagens que vai estar dentro do nosso portal de notícias, eu vou usar um editor de imagens de um site chamado iLoveIMG, mas você pode utilizar qualquer editor de imagem. Não precisa ser necessariamente esse site iLoveIMG. Então eu vou deixar o link no recurso da aula, tá? Desse site, e você vai cair dentro dessa visão e você vai aqui, ó, em redimensionar imagem. Eu já separei algumas imagens dentro do meu computador, então eu só vou apenas selecionar elas e redimensionar. Agora você vai clicar aqui em selecionar, você vai escolher a imagem que você precisa, tá? Essa daqui eu já fiz, essa daqui eu já fiz, e eu vou fazer essa daqui para vocês para mostrar o exemplo. Então você vai escolher a imagem, vai dar um abrir, você vai desmarcar essa caixinha aqui e manter proporção, e você vai colocar 1080 por 1080. Ela vai se transformar numa forma quadrada, essa imagem, tá? Daí agora vamos clicar aqui no botão deslocar, certo? Eu vou procurar aqui a nossa pasta onde eu adicionei as imagens. Daí vamos vir aqui em redirecionar a imagem novamente. Você vai aqui clicar em selecionar, vai escolher a imagem, vai dar um abrir, vai desmarcar essa caixa e você vai colocar o tamanho desejado. Eu estou adicionando o tamanho 1080 por 1080 para se tornar um tamanho padrão de um quadrado. E vou clicar aqui no botão redimensionar imagem, descarregar imagem, e vou adicionar aqui. E eu quero dar um adendo aqui, o seguinte: se você utilizar esse site, ele vai redimensionar a imagem, porém vai perder qualidade. Eu só estou utilizando esse site por praticidade na aula, mas você pode usar qualquer editor de imagem e redimensionar a imagem e deixar ela de uma aparência mais bonita, sem que fique distorcida, tá? Eu vou selecionar outra imagem para mostrar para vocês. Vou selecionar esse celular e vou desmarcar essa caixa, manter proporção, e vou colocar
uma largura de 1080, uma altura de 1080 e vou redimensionar a imagem, descarregar a imagem. Agora eu vou fazer isso com todas as outras imagens selecionadas que eu tenho aqui já guardado no meu computador. Eu vou pular essa etapa, tá? E depois a gente vai pular direto para a nossa plataforma do WordPress para poder adicionar essas imagens dentro dos nossos posts. E agora nós vamos trabalhar com nossos posts. Nós vamos começar a adicionar as nossas notícias. E antes de adicionar somente essas imagens que eu acabei de fazer a conversão de padronização de imagem, eu quero mostrar para vocês como que você adiciona uma notícia. Nada adianta a gente pegar essas notícias já prontas e não saber como adicionar uma nova, né? Então você vai vir aqui, ó, em post, adicionar novo post. E você vai cair aqui nessa tela de adicionar novo post. E isso é igual para todo tipo de post que você vai adicionar dentro do WordPress. Essa mesma aparência vai ter. O nome do post você vai dar um nome na sua notícia, certo? Eu vou adicionar aqui, ó, chuvas no sul do Brasil afetam a economia. E eu acredito que eu não fiz a conversão dessa imagem, então vou vir aqui, certo? Eu vou redimensionar a imagem. Vou pegar aqui a imagem, né, do banco de imagens do Google. Eu vou tirar a proporção de 1080. Eu vou colocar a proporção de 1080 por 1080, certo? E vou dar aqui um redimensionar a imagem. Carregar a imagem. Vocês já devem estar cientes de como isso funciona. Eu vou salvar. Eu vou vir aqui, ó, adicionar a imagem. Nesse canto direito aqui, você vai rolar a página até lá embaixo e vai vir aqui em imagem destacada. E você vai adicionar essa imagem. Vamos em imagem adicionada, ó. É bem simples. Eu não vou mencionar aqui agora, neste momento, o SEO, porque eu quero fazer isso com vocês em uma categoria à parte dentro do nosso curso, tá? Então você vai definir a imagem que você criou, que você redimensionou. Você vai dar uma categoria para essa notícia. Então a categoria você sabe, é categoria de notícia, é categoria de produto, é categoria de qualquer coisa que você está tentando categorizar em uma única pasta. Então nesse caso, como chuvas no sul do Brasil afetam a economia, nós podemos colocar aqui o que? Economia. Então nós vamos ter aqui economia. Isso será uma categoria de notícia. Você vai clicar aqui em adicionar nova categoria e ela já vai estar pronta e adicionada aqui em cima. Aqui, basicamente, nós não precisamos fazer mais nada, tá? Nós vamos vir aqui agora. Aqui você pode adicionar o texto da sua notícia. Se você clicar aqui nesse maisinho, vai ter todas as configurações que você precisa, de parágrafo, citação, galeria. Isso tudo aqui você pode clicar e utilizar. Você tem um parágrafo aqui, chuvas no sul. Isso daqui pode ser um parágrafo. Então você digitou aqui o que você quer, você vai passar o mouse em cima, certo? E vai mostrar aqui, ó. Bom, provavelmente isso vai acontecer com você, tá? Esse erro inesperado, e acontece diversas vezes. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui em plugins, ó, adicionar um novo plugin, certo?
e você vai aqui, ó, digitar aqui editor clássico. Você vai digitar aqui em cima nessa barra de pesquisa editor clássico e já vai aparecer esse editor aqui. Você vai instalar e vai ativar. É muito bom que isso tenha acontecido, porque se acontecer esse erro com você, você já vai saber como resolver na mesma hora, tá? Então vamos voltar aqui para post, todos os posts. Vamos ver se salvou aqui, ó. Salvou como rascunho. Então isso é muito importante que a gente não perdeu. Você vai clicar aqui em editar, tá? E ele vai sair daquela outra visão de editor e vai vir para essa visão aqui um pouco mais menos chamativa, menos criativa, mas já cumpre as funções que nós precisamos, tá? Então, como eu ia dizendo, aqui nesse bloco grande aqui você vai digitar o texto da sua notícia. Então você vai ter configurações aqui que você poderá usar como parágrafo, como eu mencionei. Você pode digitar aqui chuvas afetam o sul. Então aqui poderia ser muito bem um parágrafo, né? Então você pode colocar aqui um parágrafo, né? Esse daqui será o parágrafo, a sua headline, mas o H1 ele não pode ser usado mais de uma vez em cada página. Então isso daqui é só uma demonstração. Então para a notícia você sempre vai utilizar título 2, título 3 e por aí vai até o título 6. Porque o H1, que é o título 1, ele só é utilizado uma única vez na página e por padrão aqui em cima já é um título 1. Isso é questão de SEO, isso é questão de semântica no SEO. Então não vou me aprofundar aqui agora, porque não é o intuito da aula agora dar uma coisa muito mais avançada sem você saber outras coisas. Bom, você pode digitar aqui um texto, tal, qualquer texto que você quiser. Neste caso aqui, eu vou pegar um site chamado Lorem Ipsum. Eu não vou me atentar com textos verdadeiros dentro desse portal de notícia, então vou utilizar o Lorem Ipsum, certo? Eu não vou formatar esse texto aqui agora, porque na parte de SEO eu vou formatar com vocês e vou ensinar outras coisas aqui dentro do todos os posts para vocês. Daí vamos imaginar que eu digitei aqui a notícia mesmo, né? O conteúdo da notícia aqui dentro. Você já pode vir aqui e dar um publicar. E a sua notícia já está pronta, já está no ar. Que como, ó, outro detalhe também, como deu aquele erro que nós acabamos de resolver, ele excluiu a imagem. Então você vai vir aqui embaixo, em imagem destacada, e você vai adicionar essa imagem novamente. Aí já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo, ó? O host SEO, que nós vamos trabalhar com isso, ele já está mostrando para nós como ficaria a nossa notícia lá dentro do site. Isso daqui é incrível. Bom, agora vamos dar um atualizar novamente. E o que nós vamos fazer agora nas outras notícias? Nós vamos somente mudar as imagens dela. Então eu vou clicar aqui, ó, em editar, abrir com uma nova guia. Então eu vou abrir com uma nova guia todas as notícias que nós temos para poder mudar a imagem. Então, para mim, eu acho que isso é mais fácil de fazer, ao invés de você abrir notícias por notícia e depois fechar e voltar. Então eu sempre abro muita guia aqui para facilitar o nosso trabalho. Vamos abrir todas essas guias em modo de edição. Então nós vamos pegar aqui a primeira página, certo? Que é arte e exibição.
Eu já tenho essa imagem, nós vamos descer, vamos procurar aqui a imagem destacada e adicionar essa imagem. Então, a arte exibição é essa daqui. Você vai definir a imagem destacada. Agora, todos os outros processos que nós vamos fazer aqui agora, eu vou acelerar o vídeo e vou adicionando as imagens aí no nosso portal de notícia. Bom, agora nós adicionamos todas as nossas imagens que nós queremos. Agora nós podemos acessar nosso portal de notícia e ver como que está ficando, tá? Então aqui nós já temos uma padronização de imagens, tá vendo? Tudo 1080 por 1080. Apesar que algumas coisas ficaram muito distorcidas. Por quê? Porque algumas coisas eram imagens pequenas e foram aumentadas. Outras eram imagens aumentadas e foram diminuídas. Só que foram diminuídas de uma forma desproporcional. Não foi colocando tudo num campo que nós podemos melhorar esta imagem a cada passo. Agora o que nós vamos fazer é modificar alguns campos. Por exemplo, aqui tem imagens ainda, porém aqui não está mostrando. Aqui nós vamos trocar esses textos para textos em português, tá? E vou mostrar algumas outras coisas bem simples também para você. Ó, tá vendo? Ó? Aqui é um padrão de 1080 por 1080. Se você colocar coisas menores, imagens menores, isso daqui vai ficar todo desproporcional. Então eu também vou mostrar isso para você. E esse site também, ele está aqui bem no meiozinho, né? Provavelmente isso daqui é 1200 pixels de largura. Nós vamos colocar também essas informações tudo em 1080, na 1920 pixels, que é a tela inteira. E para fazer essas configurações, eu vou começar primeiro com aumentar o tamanho do nosso site. E para aumentar o tamanho do nosso site, nós vamos vir aqui em aparência, temas, nós vamos escolher o tema que nós estamos usando e vamos clicar em personalizar. E aqui em personalizar você pode vir aqui até traduzir na página, né? Traduzir a página com o botão direito, ó, traduzir para português, porque isso daqui vai aparecer em inglês, não tem como. E nós vamos procurar aqui, ó, o tamanho do nosso site. Então, deixa eu ver, né? Configurações de cabeçalho, não é de... Aqui, ó. Aqui esse botão aqui está muito em cima. Configuração interna, cadê? Deixa eu ver se é isso daqui. Configurações gerais, ó, estilo do site, layout do site, certo? E vamos dar um publicar. É porque algumas informações estavam em inglês e depois quando muda o português nem sempre a tradução é perfeita. Eu vou acessar o nosso site para nós vermos como está. Então ele já aumentou aqui, ó, o tamanho, certo? Do nosso conteúdo, do nosso site. Porém, as coisas ainda vão ficar na proporção 1200. Por quê? Para poder servir para todos os sites. Por exemplo, aqui, ó, tamanho tablet, ele já se ocupa muito bem. Ó, tamanho celular, ele já consegue quebrar muito bem essas informações. E daí todo tipo de computador também todo tipo de tela que nós acessarmos, ele já vai ter uma margem de segurança. Então, independente se tá numa tela de 1900 pixels ou por 1200, ele já vai ter uma margem de segurança. Isso que é interessante para nós, que nós não vamos precisar ficar modificando tela por tela. Nós podemos voltar aqui agora lá para a nossa página do WordPress, certo?
Voltando aqui para a nossa parte do WordPress, agora nós vamos trabalhar com os widgets. E o que são os widgets? Para você acessar ele, você vai vir aqui em aparência, widgets. E o que são eles? São nada mais, nada menos esses blocos de informações que nós estamos vendo. Por exemplo, essa informação aqui, Sports, é um widget. Essa outra informação aqui, Siga-nos, né, é outro. Essa outra aqui também é a mesma coisa. E nós vamos modificar ela. Por exemplo, sidebar, barra lateral. Aqui nós não podemos ver ainda a barra lateral. Mas aqui, ó, posts recentes, nós temos as informações de arquivos, categorias. Tá vendo que não tem nada ainda modificado aqui dentro, mas já mostra algumas coisas. Categoria popular, ó, categorias. Mas aqui, ó, nós vamos já começar a ver alguma coisa visivelmente aqui em left sidebar. Por exemplo, meta, header ADS, né, que é o banner aqui em cima, ó. Um header ADS é o banner aqui em cima. Nós temos também a home top section, que já começa aqui, ó, home top section. Já começa nessa parte aqui. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para você que é já, ó. NP Future Slide. Por exemplo, esse NP Future Slide, provavelmente, se eu não me engano, é isso daqui, ó. Eu já vou vir aqui, colocar em Word e dar um salvar e mostrar para vocês, ó. Cadê? Ainda não passou. Ó, cadê? Word, Fashion. É porque tem, né? Temos que adicionar outras categorias, ó. Vamos ver se já se modificou. Bom, modificou, tá vendo, ó? Future Post categoria, Slide Post categoria. Então, Future é que não tá traduzido, né? Ó, categoria de postagem em destaque. Categoria em postagem em destaque, né? E categoria de controle deslizante. Isso daqui é a categoria de controle deslizante, né? Que é um slide. E isso daqui é a categoria de destaque, basicamente. Então, quando você traduz, né, fica um pouco confuso. Então, sempre tenta traduzir e modificar algumas coisas aqui, porque daí pode ser que já te ajude. Mas, você tendo em mente que essa seção é a superior da página, seção superior da página inicial, você já sabe que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Seção Home Top Section. Certo? Bom, podemos minimizar aqui, tá? Podemos minimizar esse outro aqui também. Ó, vou minimizar todos esses outros pra gente não, para nós não nos perdermos, tá? Ó. Então nós já acessamos a seção superior da página inicial, certo? Eu vou voltar aqui para inglês. Ó, Home Top Section nós já acessamos. Nós temos o Middle Home Section. Então esses daqui, ó, é de Sport para baixo, certo? Ó, Sports é o Middle Home Top Section. Ó, Middle, ó, Home Middle Section. Então vamos aqui, ó, em Title, Block Title. É esse texto aqui, ó. Vamos digitar aqui Sport. Você já pode vir aqui, ó, e dar um salvar, e você já vai ver que já vai se modificar, ó. Sport. Mas se você quiser colocar uma outra categoria aqui dentro, ao invés de ser Sport, é moda. Cadê? Moda, Fashion, ó, moda. Você pode modificar aqui também. Vou colocar moda. Como nós só temos um post em moda, vai ficar feio aparecendo aqui. Podemos voltar até para Sport, que nós já temos bastante coisa adicionado, para mostrar para você visualmente, né?
Ó, Watch. Se você quiser, você pode mudar essa visualização também, tá vendo? Ó, nós temos uma imagem grande e outras pequenininhas aqui do lado. Você já pode colocar, ó, essa daqui é 2 imagens grandes e mais 4 pequenininhas ao lado. Tá vendo? Ó, 2 imagens grandes e 4 pequenininhas ao lado. Nesse caso aqui, nós não temos imagens para essa notícia. Não adicionei todas. Agora nós temos também outro tipo de visualização, que é a imagem na largura total e 3 pequenininhas ao lado. Ó. Uma imagem grande e 3 pequenininhas. Nós temos essa daqui que parece um xadrez, né? Ó. Temos essa daqui que parece um xadrez. Isso daqui é a imagem, é a notícia. Isso daqui é o título dessa notícia, dessa imagem. E isso daqui é o resumo do conteúdo dessa imagem. Então isso daqui é a mesma coisa, ó. Essa daqui é a imagem dessa informação de notícia. Mas o que eu mais gosto mesmo é esse daqui e esse daqui. Mas tudo isso varia de acordo com o tamanho de imagem que você está utilizando dentro do seu site. Então é sempre bom padronizar algumas categorias, sempre bom padronizar algumas seções de imagem para que o seu site não fique com a aparência defeituosa. Outra coisa também, isso daqui, ó, bloco de categoria, depois nós vamos mudar também para português, tá? Aqui está em inglês Sport, nós vamos mudar para Sport. Aqui, ó, Blog Post já é uma outra seção. No caso aqui é em viagem. Então estamos utilizando essa daqui, ó, Travel. Ó, viagem. Nós podemos modificar aqui para viagem. E se você quiser também, você pode trabalhar com outras seções, né? Ó, salvar. Só que nós não temos imagem para tudo, então pode ser que não fique legal, ó. Vendo, ó, viagem. Nós temos esse tipo também. É a mesma coisa. Essas outras visualizações você vai ter todos os blocos, né? Essas mesmas visualizações você vai ter para todos os blocos. Então vamos modificar algumas aqui. Food, né? Food, se eu não me engano, é o que nós menos temos, que é comida. Ó, comida não, comida nós temos, ó. Então aqui nós usamos 2 imagens de lado, certo? 2 imagens de lado. Agora nós podemos usar aqui essa imagem, né? Como nós estamos vendo, ó, uma comida grande em destaque, né? E as outras pequenininhas embaixo. Nós podemos vir aqui na outra de baixo, que é criatividade, no NP Blog Post. Criatividade, o que é criatividade? Vamos ver. Basicamente eu coloquei imagens aleatórias, né? Então vamos manter dessa forma, porque nós já utilizamos, ó, essa visualização, essa visualização, essa visualização e essa visualização. Então vamos manter essa visualização aqui, que é a única que nós não tínhamos adicionado ainda, né? Criativo. Coloca criativo mesmo. Ó, Home, Middle, Aside, que é essa área aqui, ó. Home, Middle, Aside, é essa área. Então temos aqui, ó, os siga-nos, certo? Ó, follow us. Então, siga-nos nas redes sociais. Concluído. Banner ads, que é esse banner aqui, certo? Ó, anuncie aqui. Eu vou colocar isso. Daí você também pode colocar um link, tá? Eu vou mostrar isso daqui também mais para frente
na prática, certo? E aqui, ó, Open in New Tab, quando você clica nessa imagem, ela vai abrir uma nova página e atribuir um link rel, né, para a imagem, ó. Vamos traduzir para português: atributo rel para a imagem, atributo de referência para o link. Então é como se fosse você pegar essa imagem aqui dentro e ter um texto lá dentro que é um atributo. É basicamente isso, só para ser bem simplório, não ser muito avançado aqui dentro do nosso curso, certo? Ó, abrimos em outra página, provavelmente não vai ter nada aqui. Nós podemos descer e continuar. Guia padrão, que é essa daqui, ó. Lester, últimos e comentários, ó. Então temos aqui, ó, últimas notícias, comentários, post recente, ó, que é essa parte aqui, ó, post recente. Recentes. Colocar notícias de última hora. E aqui você pode adicionar a quantidade de notícia, né? Eu vou colocar 10 só para você ver. Ó. Nós tínhamos 5, agora adicionei 10, ó. Notícia de última hora. Mas 5 já está de bom tamanho, porque nós também não vamos poluir tanto o nossa home. Ó, últimas horas, notícia de última hora e post recente. E se você não quiser alguma coisa, vou fechar essas visualizações, ó. E se você não quiser alguma coisa daqui de dentro, é só você clicar, arrastar e jogar para fora, tá? Daí você exclui essas coisas que você tem aqui, ó. Essas informações que nós já passamos pela essa etapa do curso. Então, rodapé é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Nós temos 3 rodapés que está contando. Na verdade, nós temos um rodapé. Toda essa parte preta é um rodapé. Mas aqui dentro do widget, ele está contando que isso é um rodapé, isso é um rodapé, isso aqui é um rodapé. Então nós temos o rodapé 1, que é a categoria, certo? Ó, categorias. Nós temos o rodapé 2, que é as últimas notícias. Ó, últimas notícias. Nós temos também o rodapé 3, que é páginas, link de páginas, vou chamar só de páginas. E o rodapé 4 nós não temos. Então esse é a etapa dos nossos widgets, certo? A próxima etapa que nós temos aqui é trabalhar as categorias. Eu também vou passar de forma breve como adicionar uma categoria. E essas categorias vão ser adicionadas ou modificadas diretamente no post. E ela vai vir aqui, ó, onde estou passando o mouse agora, escrito Fashion. Então, para você adicionar ou modificar elas, você vai vir aqui, postagem, adicionar, ó, postagem, categorias. Para modificar uma categoria já adicionada, você vai vir aqui, ó, passar o mouse aqui e vai vir aqui em editar. Aqui você já vai conseguir modificar. Se você colocar aqui, ó, criação, né? Criação. O slug não pode ter
C cedilha, não pode ter acento, não pode ter caracteres, nada disso. Então, será criacão, certo? Nós estamos modificando a categoria. E essa categoria, ó, esse slug, ele aparece sempre depois do nosso site, ó. Geralmente é isso daqui, ó. Nesse caso aqui, ele está pegando o ano e a data da postagem. E isso daqui, depois do ano e a data da postagem no link do nosso site, é o slug, certo? Dito isso, nós não podemos ter acentos, nós não podemos ter cedilha, nós não podemos ter caracteres especiais. Então agora nós vamos voltar aqui em categorias e vou mostrar para você como que você adiciona uma categoria. Também é muito simples. Você vai dar aqui o nome da categoria, nome da categoria. Vamos colocar aqui, ó, categoria carros. Daí, ó, carros esportivos. Isso não é uma notícia, eu sei, mas só para mostrar para vocês. Se você clicar fora, ele basicamente carros esportivos. Isso não é uma notícia, eu sei, mas só para você ter uma noção. Então aqui, ó, quando você adicionar a categoria sem adicionar o slug, você pode vir aqui e adicionar uma nova categoria, ó, carros esportivos. E ele, por padrão, ele já assumirá o slug sem você adicionar. Então, como eu falei, ó, ele já assumirá o slug sem você precisar adicionar. Agora nós vamos modificar as outras categorias, certo? Eu vou excluir aqui a categoria que eu acabei de criar. Então temos a economia, nós temos o fashion, que é moda, ó, moda. Vamos aqui atualizar. Se você quiser também, você não precisa abrir essa página dessa forma, tá? Você só precisa vir aqui em edição rápida, ó, food, que é comida. Aqui já vai fazer a mesma coisa do que nós fizemos anteriormente. Se nós clicarmos aqui em editar, ele vai abrir uma nova página. Então, gadget, o que é isso? Gadget. Vamos ver aqui no nosso famoso Google Tradutor. Ó, gadget dispositivo. Vou adicionar isso daqui também, ó, porque nós vamos reutilizar as nossas categorias, para não ter que adicionar tudo na mão de coisas que já tem. Então, lifestyle é vida, estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Moda nós já modificamos. Aqui nós temos o música. Então nós temos o sports. E nós temos tecnologia. Nós temos aqui o viagens. E nós temos aqui também o sem categoria. E nós temos aqui o mundo, que são notícias internacionais, né? Ó,
Então aqui nós já modificamos todas as categorias, certo? Ó. Todas modificadas. Depois também, ó, cadê outra coisa que nós podemos fazer também? Então a parte de categoria já está bem definida, né? Então nós podemos continuar trabalhando no nosso site e achar algumas pontas soltas que nós precisamos arrumar ainda na parte de estilos. Bom, e aqui no personalizar nós temos umas configurações que nós podemos modificar também, como o social icon, né? Que é o Facebook, o Twitter e o Dead, TikTok, YouTube. Então todos esses social icons nós podemos adicionar ou modificar eles. Por exemplo, aqui ó, nós temos ó, somente 6 é permitido. Então no tema gratuito somente os 6 ícones serão permitidos. Então nós temos aqui ó, Facebook, ó, Twitter, Embed. Cadê o Embed? Muitas pessoas não utilizam o Embed, então assim, né, para ver notícias. Então nós vamos excluir ele e vou adicionar aqui. Vamos ver aqui, ó, não vai deixar, né? Vamos ver. Vou dar um publicar, vou atualizar essa página. Isso às vezes acontece, tá? Então vou voltar aqui em todas as configurações. Eu vou vir aqui em Social Icons e vou tentar adicionar mais um. Então, como nós excluímos um e publicamos, nós temos que atualizar a página também para ver se corrige alguns bugs. Nós podemos vir aqui ó, em adicionar icon, já vai aparecer essa configuração aqui para nós. E já você vai poder escolher qualquer tipo de ícone, né? WhatsApp, Snapchat, TikTok, entre outros aqui, como o Gmail do Google. Vamos colocar aqui o WhatsApp, só para nós termos uma ideia. Então aqui ó, novamente, vamos dar um publicar e vamos atualizar a página. E aqui já teria que estar aparecendo o WhatsApp aqui. Cadê? Social Icons. Não está aparecendo ainda porque nós precisamos de um link, né? WhatsApp Web. Vou colocar esse link qualquer aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui já aparece. Se você não adicionar um ícone, ele não vai aparecer, tá? Então, esse é os ícones da rede social. Nós podemos ver aqui ó, outras configurações. Vou só traduzir para português, porque é muito chato isso. Nós temos a barra lateral. Então, nós temos um site, né? E a barra lateral é desse lado, certo? Nós também podemos modificar para a esquerda, ó. Cadê? Vamos ter que, né, publicar e atualizar. Então essa é a modificação. Algumas modificações elas não são feitas por causa do tema gratuito, certo? Vou traduzir aqui novamente. Nós temos aqui o rolar para cima, que é basicamente essa setinha aqui, ó, no canto inferior onde eu estou passando o mouse. Ó, nós desativarmos ela desaparece. Se ativarmos ela aparece novamente. Certo? Nós temos as configurações de widgets, né? E basicamente nós podemos mudar a cor, ó, ativa ou desativa a opção de cor de categoria para o título de widget, né? E outras opções aqui somente com o plano profissional. Então não temos muita coisa para fazer no plano gratuito, mas já dá para começar.
Ó, configurações de modelo também. Nós temos aqui, ó, modelo de página inicial. Se você ativar, vamos ver aqui o que vai aparecer. Ó, opções: ocultar e exibir conteúdos da página que usam modelos de página inicial. Basicamente assim, se nós criarmos outra página inicial, ela basicamente vai esconder uma e vai aparecer a outra. Ó, editor de widget de bloco, né? Como assim, ó, editor de widget de bloco. Vou mostrar para você aqui na prática, porque é mais fácil de entender. Cadê? Ó, widget. Isso daqui é editor de widgets de bloco, certo? Eu não vou ativar isso daqui embaixo porque depois é muito chato, vou voltar. E o fundo é se você quer selecionar uma imagem de fundo. No meu caso aqui eu vou selecionar qualquer aqui, só para mostrar para vocês que fica ridículo, mas tem essa possibilidade. Vou dar o publicar novamente. Daí nós temos aqui também, ó, pré-carregadores. Isso daqui que acabou de mostrar aqui, ó, é um pré-carregador de atualização de página. Certo? Ó, vou dar um publicar aqui novamente. Eu vou atualizar essa página. Ó, tá vendo? Isso é um pré-carregador. Ó, isso é um pré-carregador. Isso daqui não tinha antes. Quando eu gravei a primeira aula, não tinha, tá? Primeiros vídeos não tinha. Ó, cores básicas. As cores básicas está pegando esse verde, né? Nós podemos modificar aqui, ó. Se você quer um azul, e o azul traz mais confiança, segundo a psicologia das cores, você pode modificar. Aí tem a cor de fundo também, ó. Se você quiser mudar para um cinzinha bem clarinho para poder dar destaque aos conteúdos coloridos, também tem. Ó, sobrou outras cores verdes aqui, ó, cadê? Sobrou outras cores verdes, da onde está saindo? A cor do texto de cabeçalho. Porque nós não temos um texto de cabeçalho, né? Então isso daqui vai modificar assim, dessa forma. Daqui nós já modificamos, certo? Já passamos por aqui. Nós temos configurações de cabeçalho, identidade do site, e é aquilo lá que nós já mencionamos no começo, adicionando o WordPress no nosso site, no nosso domínio. Cabeçalho superior, mostrar ou ocultar seção de cabeçalho superior, data e hora, que é isso daqui, ó, em cima, ícones de redes sociais. Então, se você quiser ocultar, ó, vamos ocultar. E ele vai aparecer assim, ó. Daí continuamos ocultando. E aqui nós vamos ter só, né, o cabeçalho, que seria aqui o logo, e mais um banner. E se você mostrar, vai aparecer todas as outras informações aqui em cima. Eu acho bem interessante também, apesar de redundante. Como, por exemplo, redundante essa ícone de redes sociais, porque nós já temos aqui embaixo, certo? Mas também nós temos aqui a data e hora, é interessante, porque às vezes a pessoa entra no site, quer saber se está sempre atualizado, que hora é agora, que dia é hoje. Isso daqui eu acho interessante. Opção de cabeçalho. Nós temos opções de cabeçalho, né? Ó, menu fixo seria isso daqui, ó. Menu fixo, tá vendo? Nós temos o ícone inicial do menu principal. Ó, vou desativar. Vamos ver. Ó, aqui, ó, da página inicial, ó. Que é a página home, né? O ícone de pesquisa é isso daqui. Ó. Sumiu.
E o menu fixo, se você quiser deixar menu fixo, eu acho mais interessante, ou você pode desativar também, ó. Dá o menu já, ele já não fica mais parado aqui nessa borda, né? Mas eu acho melhor assim com o menu fixo. Vamos dar um publicar. Seção sticker, né? Break news, cadê? Onde estamos a nossas break news? Break news. E aqui, ó, break news é isso daqui, ó. Últimas notícias, ó. Break news. Últimas notícias de agora. Ó, últimas notícias de agora. Isso daqui é a nossa break news. Vou dar um publicar. Já passamos por essa etapa, configurações da página interna, que é a página de arquivo, que são essas daqui, ó. Configurações da página interna. Você pode definir o clássico, que é desta forma, né? Notícia dessa forma. Você pode definir desta forma também, ó. Que são as notícias. Ó, não tá modificando, cadê? Algumas coisas não modificam, meu, porque é plano gratuito. Ó, layouts disponíveis. Não tá modificando neste exato momento. Ou eu estou vendo alguma coisa errada, vamos ver. Ó. Não, já sei, ó. Cadê? Ó. Insira o texto do botão Leia Mais na página do arquivo. Ah, eu estou vendo errado. Página do arquivo. Do arquivo é isso daqui, ó. Ai, meu Deus do céu. É isso daqui, ó. Página do arquivo é isso tudo aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Página do arquivo. Ó, página do arquivo. Certo, ó, tá vendo, ó? Dois blocos embaixo. Ó, aqui já quebra 2 blocos, né? Ó, isso daqui já tem outras coisas no meio. Então, dependendo da página do arquivo, ele vai modificar um pouco, certo? Ó, blocos embaixo. Ó, ele vai modificar um pouco. Cadê estilo de vida? Ó, blocos embaixo. Ó, blocos embaixo, ó, tá vendo, ó? Dependendo do tipo, ele vai modificar um pouco. Talvez seja porque nós não temos o plano personalizado, ó, que é o plano Pro, porque ele dá mais opções de layout. Tá vendo, ó? Outros blocos, ó.
Esse daqui é interessante, desse de 2 blocos embaixo, né? Então podemos voltar aqui e continuar na configuração do rodapé. Ó. Se eu não me engano, é isso daqui, ó. Cadê? Tá vendo, ó? É isso daqui, ó. Configurações do rodapé. É interessante nós deixarmos nessa visão aqui, que fica mais legível, ao invés de uma visão única, que tudo vai ficar ocupando um único espaço só. Então aqui são, ó, 4 colunas. Aqui são 3 colunas, aqui são 2 colunas, ó. 2 colunas, uma coluna. Nós temos 4 colunas também. E dependendo do que você colocar aqui, ele irá modificar aqui também no widget, ó. Vamos manter em 3 colunas, fica mais legível. Agora nós podemos vir aqui para a seção inferior, News Portal, recursos do subrodapé, novo portal. Cadê recursos do subrodapé? Novo portal, ó, tá vendo, ó, que eu modifiquei aqui, ó, novo portal. Então aqui, ó, novo portal. Se você quer modificar essas outras etapas aqui, você precisa do tema Pro. Vou modificar aqui novamente para inglês para vocês verem. Ó, já modificou aqui, certo? Se você quer mudar aqui tema, portal de notícias, temas do mistério, você vai ter que comprar o plano Pro aí do tema. Links importantes, temos os links importantes aqui, curta nas redes sociais, tutorial VIP, atualizar Pro. Então, algumas coisas aqui temáticos do próprio tema. Cardápios, o que é cardápios? É menu, é basicamente isso, ó, menu, isso é cardápio. Nós temos a modificação, ó, características, cadê, ó? Tá vendo, ó? Barra lateral. Isso é subcategoria de dentro de características. Isso é uma subcategoria Isso é uma subcategoria de características. E isso daqui é uma subcategoria da subcategoria. Então tudo que você quiser modificar nesse menu, você vai trabalhar aqui, ó, em menu principal ou cardápio principal. Menu acima é o sobre nós, ó, sobre, e o nosso contato, ó, sobre nós, o nosso contato. Então esse é o menu acima. Ver todas as localizações não é localização do mapa, mas sim é como se fosse você entra numa página, entra na outra, e isso vai deixando rastro. Então isso é localização dentro de sistema de site. Nós temos aqui o widget, né? Todos os trabalhos de widget que nós temos, ó, objetivo principal, página. Então, algumas configurações de widget dá para fazer aqui, mas não é recomendável, porque você não tem um feedback visual. Nós temos as configurações da página inicial, né? Que é uma página estática, que é a home, ou a página de post recente. Por exemplo, vai aparecer um arquivo aqui de post recente, isso daqui também eu não modifico. CSS adicional, se você tiver um CSS top aí, padrão, você pode modificar aqui dentro, certo? E bom, essa é basicamente a nossa
a nossa aula de personalização do nosso tema. A próxima etapa que nós temos aqui, eu vou utilizar o ChatGPT para poder ter uma produtividade um pouco mais rápida para demonstrar os nossos trabalhos com SEO, tá bom? Porque nós temos aqui que basicamente criar um artigo. Então, para você criar um artigo, você vai ter que pensar muito, né? E aqui o ChatGPT nesse ponto aqui vai nos ajudar para a nossa videoaula e para o ensinamento do nosso SEO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em post, todos os posts. Ou melhor, eu vou vir aqui em adicionar novo. Eu vou deixar isso daqui preparado, porque eu vou fazer umas perguntas aqui para o nosso ChatGPT. Como: olá, você conhece o plugin do WordPress chamado Host SEO? Sim, conheço o plugin chamado Host SEO. Então isso já vai dar uma breve resumida do que nós vamos fazer, né? Porque se ele já conhece o plugin Host SEO, nós já conseguimos trabalhar em cima do SEO semanticamente. Por quê? Porque dentro do plugin do host nós vamos precisar de algumas coisas como algumas coisas como adicionar palavra-chave relacionada, estrutura do conteúdo, como por exemplo aqui, ó, vamos pegar aqui um post qualquer aqui. Aqui nós temos um texto, certo? Num post qualquer. E nós temos algumas configurações de SEO que nós precisamos fazer. Por exemplo, análise de SEO. Ó, distribuição da palavra-chave. Você distribuiu uniformemente sua palavra-chave. Dê foco por o texto. Então, como aqui está em cinza, ele não aparece. Link de saída, link interno, tamanho da frase-chave, tamanho da metadescrição, tamanho do texto que precisa ter entre 300 palavras, certo? É o mínimo recomendado. Imagem, nós já temos um bom trabalho de imagem e largura do título de SEO, que é esse título aqui, ó. Nós já temos uma largura bem acessível, bem recomendada. Então, o que nós podemos fazer neste momento? Nós podemos dizer aqui, vamos ver o que o ChatGPT já tem de informação. Ó, vamos ver o que ele já tem de informação. Sim, eu conheço o plugin Host SEO para o WordPress. É uma ferramenta popular é uma ferramenta popular que auxilia o usuário na otimização do seu site para um mecanismo de busca como o Google. O Host SEO fornece uma variedade de recursos, incluindo análise de conteúdo em tempo real, sugestão de palavra-chave, otimização de título e metadescrição, análise de legibilidade, né, que eu já falei, além de outras funcionalidades que ajudam o usuário a melhorar o seu SEO em seu site. Ele é amplamente utilizado por proprietários de site, blogueiros que desejam melhorar sua visibilidade, certo? Então, eu vou perguntar para ele, eu vou pedir para ele criar uma matéria para mim, dentro de um contexto focado em SEO. Então vou aqui dizer aqui para o ChatGPT o seguinte: eu tenho um portal de notícias. E dentro deste portal eu utilizo o Host SEO. E
E dentro deste portal ainda tenho uma categoria chamada comida e vou adicionar uma receita de risoto. Eu gostaria que você estruturasse essa receita dentro dos padrões que o host SEO exige como um bom SEO. Além da receita, bom SEO, certo? Vou dar um ponto final aqui. Uma receita de risoto. Além da receita, gostaria que você contasse um pouco da história do risoto e como foi criado esse prato. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós. Vou te ajudar. História do risoto. Isso é uma coisa bem básica, né? Eu não dei uma receita específica de risoto específica para o ChatGPT avaliar para nós, né? Então podemos pegar aqui. Vamos ver aqui o começo. O risoto é um prato italiano clássico. Claro, vou te ajudar a estruturar a receita dentro dos padrões de SEO e também fornecer um pouco da história do risoto, certo? E aqui, otimização para o SEO. Para otimizar a receita SEO é importante incluir a palavra-chave. Risoto de cogumelos, por exemplo, né? Eu esqueci, mas isso foi importante para nós podermos entender algumas coisas. No título, meta-descrição, headlines e algumas vezes no corpo do texto. Além disso, é bom incluir imagens, atributo alt e descrever a receita. Links internos para as outras partes, palavras-chave. A receita será de risoto de abobrinha com bacon. E bom, dito isso, por favor, estruture para mim a receita de risoto de abobrinha com bacon e a história do risoto. Ele vai dar a mesma coisa, mas tudo bem, ele vai dar a mesma coisa. Ele deu a mesma coisa. Mas vamos ver aqui. Vamos usar a nossa inteligência, né? Agora.
não a inteligência artificial. Então nós temos aqui, ó, risoto de abobrinha com bacon. Aprenda. Ó, receita de risoto de abobrinha com bacon. Aprenda como passo a passo. Como eu disse no começo, não podemos ter dois H1 dentro da página. E isso já é um H1. O título da nossa matéria já é um H1. Então nós temos que utilizar um H2. Um H2. Certo? Um H2. E isso daqui, análise de SEO, ó, SEO largura de título, certo? SEO largura de título. E aqui o tamanho do texto, nós vamos adicionar aqui esse texto, ó. Ó, vamos começar pela história. Podemos começar pela história. Nós temos 85 palavras. Nós vamos agora adicionar aqui o ingrediente, modo de preparo, certo? Ingrediente, modo de preparo. Então aqui nós já temos um bom tamanho de texto. Um bom tamanho de texto. Nós temos a história do risoto. Bom tamanho de texto, a história do risoto, a largura do título de SEO. Nós temos aqui a meta-descrição, tamanho da frase-chave. Nenhuma frase-chave foi definida nessa página. Defina uma frase-chave, podemos calcular a sua pontuação. Vamos clicar aqui. Atributos da imagem. Nós não temos uma imagem aqui dentro ainda. Links de saída. Ó, conteúdo estrutural. Conteúdo estrutural deve ser artigos importantes externos dentro do seu site. Vamos ver aqui ligado. Avançado. Permitir que os mecanismos de pesquisa mostrem esse conteúdo resultados. Sim, tá. Insights. Isso daqui é a pontuação, né? Adicionar sinônimos, adicionar frases relacionadas. Aqui ele vai dar um sinônimo, coisas que só tem no plano pago, né? Então o que nós podemos fazer aqui, ó, palavra-chave em foco. Nós já vamos começar a definir ela. E essa palavra-chave em foco é o nome da receita. Ó, o nome da receita, palavra-chave em foco. Nós já temos a palavra-chave em foco. Passo a passo, ó. Vou excluir esse passo a passo só para vocês verem uma coisa. Porque daí a gente não precisa ficar muito redundante, né? Com essa palavra aqui, ó, passo a passo, com o título completo. Então aqui, ó, palavra-chave em foco. Se você excluir ela, você já vai ver, ó, que vai modificar algumas coisas aqui, ó. Ó, já vai modificar algumas coisas aqui. Então vamos adicionar aqui a palavra-chave em foco. Para o nosso SEO já identificar o que nós estamos discutindo na nossa página, certo? Que é uma receita de risoto de abobrinha com bacon. Agora modificou, como nós adicionamos a palavra-chave em foco, agora modificou
a nossa página. Agora precisamos de 900 caracteres, 900 palavras para poder aumentar essa pontuação do nosso SEO. Metadescrição. Essa metadescrição, ela sempre vai aparecer aqui, ó. Aqui é onde está escrito, ó, forneça uma metadescrição. Uma metadescrição é basicamente um resumo da nossa matéria, né? Por exemplo, aqui, ó, o risoto é uma joia, é uma das joias da culinária da Itália, originária no norte do país, certo? Então a pessoa que está procurando um risoto, ele já vai aprender que é uma culinária italiana e é originária do norte do país. Ou podemos já dizer que, ó, o risoto é uma das joias da culinária italiana. Aprenda a receita passo a passo do risoto de abobrinha com bacon. Tá vendo, ó? O risoto é uma das joias da culinária italiana. Aprenda passo a passo a receita do risoto de abobrinha com bacon. Ou seja, a pessoa que está procurando o risoto, uma matéria de uma receita, já tem que vir aqui, ó. E que receita que é essa? Já tem que mostrar qual é o tipo de receita. E aqui é uma descrição. Nesse caso aqui, na descrição, na metadescrição, nós podemos dizer que esse prato ele vem de qual país, de qual cultura. Nós podemos dizer podemos dizer coisas importantes que vai chamar a atenção do leitor para poder clicar na matéria. Isso é muito importante. Bom, e aqui, ó, tá vendo, ó? Já modificou algumas coisas. Só que aqui, ó, palavra-chave, ó, tamanho do texto. Vamos dizer aqui pro no chat GPT, modificar esse texto. Modifique esse texto e essa estrutura para que tenha 900 palavras. Então agora ele vai dar 900 palavras para nós. Que é da hora. Agora nós podemos copiar aqui, ó. Podemos copiar aqui a história do risoto, ó. História do risoto. Certo, ó. Receita de risoto passo a passo. Isso daqui é somente para SEO, né? Porque nós precisamos ter a primeira palavra dentro do nosso texto seja a palavra que está no título. Então nós vamos modificar aqui, ó, a história do risoto. Ó, e adicionar mais palavras. E aqui, ó, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu não mostrei ainda. Eu vou apagar isso daqui, os ingredientes, certo? E vou adicionar aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, como que você trabalha com listas. Neste caso, ó, eu não peguei toda a história do risoto, ó. História do risoto. Ó, não peguei toda a história do risoto. Então, essa é a história do risoto completa. E aqui, voltando para nossos ingredientes, ó. Ingredientes. Abobrinha. Para você trabalhar com listas, né? Porque em conteúdo de notícias, essas coisas, nós trabalhamos muito com listas. Principalmente se for uma receita. Então, para você trabalhar com lista, nós temos aqui, ó. Vamos pegar esse texto, nós vamos digitar esse texto, ó, digitar esse texto, vamos, ó, selecionar todo ele,
e clicar aqui, ó, nesse botão, ó, lista com marcadores. Então tudo que você adicionar depois ó, será uma lista, certo? É simples. Isso é simples, ó. Tá vendo? Então tudo que você digitar embaixo será uma lista. Aqui nós vamos excluir essa também, que é o modo de preparo. E vou mostrar aqui para vocês, ó, modo de preparo, certo? Ó, nós temos uma lista. Comece preparando os ingredientes. Comece preparando os ingredientes, certo? Comece preparando os ingredientes. Então, para você fazer essa daqui uma lista também, só que uma lista numérica, você vai vir aqui, ó, lista numérica. Seleciona o título, a palavra que você quer, o título que você quer, o texto que você quer e clica aqui, ó, lista numérica. Simples. Então nós vamos voltar aqui, pegar a palavra a lista numérica de palavras, né, de modo de preparo e vamos digitar aqui. Tá vendo, ó? Agora nós não temos ainda as 900 palavras. Mas 900 palavras não temos ainda. Por que que não temos? 900 palavras. Caraca. Nós temos ainda 400 palavras? Sério isso? Nós temos ainda 400 palavras. Tamanho 400 palavras. Ainda, ó. Ainda não temos 900 palavras para a estrutura do nosso SEO. Então, por favor, me diga mais sobre a história do risoto. Ó, agora já temos um texto bem robusto. Então isso daqui eu acredito que pode ser que já dê as 900. Certo, ó. Caraca, ainda tem 600. Então vamos ler esse texto, né? O risoto é uma da joia culinária, tendo suas raízes profundas entrelaçadas com a história e cultura do país, originando de terras férteis do norte da Itália, especialmente nas regiões da Lombardia. O risoto surgiu como uma resposta criativa ao cultivo do arroz, que florescia nessas áreas no século XXI. Na época de sua origem, o arroz era considerado uma iguaria rara e exótica na Europa, introduzida através de rotas comerciais com o Oriente. Inicialmente, o arroz era valorizado principalmente por sua raridade e, portanto, era reservado para ocasiões especiais e para as mesas mais abastardas. No entanto, à medida que o cultivo do arroz se desenvolveu nas terras úmidas e alagadas do norte da Itália, o arroz se tornou mais acessível e começou a integrar-se gradualmente à dieta diária das pessoas. Com isso surgiu a necessidade de explorar maneiras de cultivar e preparar e consumir o arroz de forma acentuada e deliciosa. Foi nesse cenário que o risoto emergiu com uma preparação de culinária brilhante. Os agricultores locais, chefes, começaram a experimentar diferentes modos de cozinha de arroz, descobriram que o grão
ter arroz italiano de grão curto, como arroz arbóreo carnalore, tinha a capacidade única de absorver líquidos enquanto liberava amido, criando uma textura cremosa e saborosa. Bom, aqui líquidos enquanto liberava amido, tendo uma textura saborosa. Ao longo dos séculos, o risoto evoluiu de uma simples mistura de arroz com caldo para uma obra-prima gastronômica, com uma infinidade de variações e ingredientes complementares. Desde risotos simples e reconfortantes, como os clássicos à la milanese com açafrão, até preparações mais elaboradas como risotos de frutos do mar, risoto de cogumelo selvagem. Risoto se tornou uma das expressões verdadeiras diversidade na cultura italiana. Bom, vou perguntar aqui como o amido pode ajudar nessa preparação. Então, ele vai dar mais palavras para nós podermos trabalhar dentro desse texto, certo? E nós vamos ler, né? Se caso, vamos ler, vamos ver o que nós queremos, o que nós não queremos excluir e adicionar no nosso texto. Aqui nós podemos adicionar, cadê? Logo depois da questão do amido, né? Como eles falaram aqui, ó, amido. Ó, como o amido pode ajudar na preparação. Aqui eu vou colocar como um parágrafo. Nesse caso eu vou colocar um H4 para ter uma separação. Então vou adicionar aqui o nosso texto sobre o amido. E vou colocar outra coisa aqui. Continuando a história do risoto. Vou colocar aqui também um H4, porque é importante nós mantermos a semântica. Então aqui, ó, vamos ver. Ó, nós temos ainda 800 palavras. Então vamos ter que colocar mais aqui, ó. Ó. Quais são as receitas de risotos mais tradicionais na Itália? E essa pergunta também vai ajudar nós a colocarmos um título, um link interno ou externo também. Um link interno e externo, porque isso também é pedido no nosso SEO. Isso também é pedido no nosso SEO. Daí aqui embaixo, ó, continuando aqui embaixo, veja as receitas, veja os tipos de risotos mais populares na Itália. Risotos mais populares na Itália, tá? Aqui também será um H4, né? E terminando a estrutura, eu vou explicar algumas coisas para vocês.
para não ficar tão vago, né? Ó, agora nós já temos o tamanho de título, que é bem grande, aliás. Então ainda nós precisamos de um atributo alt. Nós precisamos de uma imagem, um atributo alt. Então vou colocar aqui qualquer imagem aqui, ó, risoto italiano, tá? Então vamos ver se eu consigo pegar essa imagem aqui, que não é minha, do Google. Eu vou adicionar aqui essa imagem, só que para adicionar, ó, vou mostrar uma coisa muito importante também. Vou vir aqui achar essa imagem primeiramente. Cadê? Eu vou vir aqui achar essa imagem. Vai ser difícil pra caramba agora nós acharmos ela. Eu vou pegar essa imagem minha mesmo. Ó, pegando essa imagem minha, você tá vendo que você já tem um nome de imagem. Você vai ver aqui, ó, que nós já temos o nome na imagem. Esse nome na imagem é basicamente o atributo alt da nossa imagem. E isso daqui ajudará na identificação do Google com relação à nossa imagem. Quando uma pessoa pesquisar um texto ou alguma coisa contendo uma imagem, ele vai achar provavelmente essa imagem. E também ajudará ainda mais o Google a divulgar o seu conteúdo, porque quanto mais conteúdo você tem com o atributo alt daquela coisa, isso vai ajudar na categorização do seu conteúdo dentro do Google. Resumidamente falando, tá? Porque SEO em questão de site é muito complexo. Eu quero ver se eu trago alguma coisa mais elaborada para vocês, mais específica em alguns temas. Então vamos aqui, ó, adicionar a imagem destacada. E vou adicionar nossa imagem de risoto, e essa daqui, ó. Provavelmente ela está em um arquivo muito grande, ó, 1280 por 720. Eu não vou modificar ela. Eu não vou modificar ela por questão de facilidade, mas eu vou manter ela. O texto alternativo, ó. Isso daqui é o título da imagem. Quando a pessoa pesquisar lá no Google, é risoto de abobrinha com bacon passo a passo. Isso daqui é o título da imagem. Da pessoa vai encontrar esse título. O texto alternativo é isso daqui. E eu basicamente só copio e colo na legenda também, na descrição também. Por quê? Porque não tem muito o que falar. Mas se tivesse muita coisa para falar, por exemplo, como essa imagem do jogador, ó, legenda, descrição, ó, imagem, vamos supor que eu esteja fazendo a legenda da imagem do jogador, ó, jogadores da seleção brasileira comemorando um gol feito pelo jogador de camisa 10. Isso é a descrição da imagem. O que as pessoas estão fazendo na imagem. E a legenda
é legenda. Então é como se fosse uma coisa curta disso, né? Ó, jogadores comemorando um gol. Isso é uma legenda. Então, como é uma receita de abobrinha com bacon, nós podemos simplesmente copiar e colar e definir a imagem. Então aqui, ó, nós já temos a imagem, certo? Nós já temos a imagem, o atributo alt da imagem, que já está dentro aqui, ó. Já está dentro aqui, ó, aqui na imagens, nós já temos o atributo alt dessa imagem. Tamanho do texto nós já temos também, largura do SEO. Agora nós temos o link de saída que eu mencionei para vocês e o link interno. Link interno é todos os links dentro do seu próprio site. Por exemplo, página home é um link interno. A página de outra notícia é um link interno. Por exemplo, aqui, ó, risoto alla milanese, né? Se eu criar uma receita e colocar dentro do meu site desse risoto alla milanese, né? Será um link interno também que eu posso atribuir nesse texto. Neste caso, eu vou atribuir, ó, a um link externo. Então, ó, risoto alla milanese. Então aqui, ó, risoto alla milanese será, vou pegar qualquer site aqui, tá? Qualquer site e vou atribuir um link externo. Ó, um link de saída, que é link externo. Vou atribuir um link de saída. Então, para você atribuir um link de saída em algum texto, você seleciona o texto e vem aqui, ó, inserir, editar link. E aqui, por padrão, ele já vai pegar o link de saída, porque é um site que não está dentro do nosso, é um site que não é nosso site. Então esse, por padrão, já vem como link de saída. Daí você vai colar o link aqui dentro e vai apertar nesse botãozinho azul aqui, que é aplicar. Ó, cadê o link de saída? Link de saída ele já sumiu daqui e já vai aparecer aqui, ó. Ou nem aparece, né? Ó, link de saída já está em verdinho. Link internos. Vamos supor que isso daqui, ó, tem uma receita. Vamos imaginar que eu tenho uma receita de risoto alla zucca dentro do nosso site. Você vai vir selecionar esse texto, vai vir aqui inserir, editar link e vai digitar aqui, ó, o link. No caso, vamos imaginar que eu tenho essa receita. Você vai digitar somente o título da página, como no caso home. Já mostra, porque nós já temos essa página. Eu vou usar a home só como exemplo do nosso vídeo. Aqui, ó, ele já sumiu. Tá vendo, ó? Nós já temos um bom SEO. Então, aqui nós não precisamos mais modificar tudo. Nós não precisamos continuar, porque nós já temos um bom SEO. E aqui já vai ranquear perfeitamente o nosso site e as nossas matérias dentro do Google. Só que não é só questão de texto. Tem outras coisas também que influenciam o Google ranquear o seu site. Só que o texto ele ajuda ainda mais. Ele é o principal de tudo. Tem outras coisas que influenciam, mas o texto é o mais importante que você deve focar. Então aqui, como já está em verdinho, nós podemos parar o nosso SEO por aqui. Daí nós temos outras coisas também, como legibilidade, voz passiva. Você vai construir um texto, um enredo de entonação de voz passiva, de voz agressiva, de voz romântica, de tom romântico. Então
No caso do Host SEO, ele só pede a voz passiva. E se você continuar adicionando e criando mais textos com voz passiva, você obterá um pouco mais de resultado também na legibilidade. Vamos imaginar aqui que nós tentemos adicionar essa voz passiva, pedindo para o ChatGPT: olá, recrie esse texto. Olá, recrie esse texto com uma porcentagem de 10% de voz passiva em nosso texto. Então aqui nós reescrevemos. Claro, vou recriar o texto com uma porcentagem de 10% de voz passiva. Aqui nós recriamos o texto dos risotos, né? Que são esses daqui, Esse daqui, daqui para baixo. Daqui para baixo. Então o que eu vou fazer, eu vou excluir esse daqui e vou adicionar novamente. Legibilidade. Voz passiva. Tem que ter menos. Voz passiva, 22% da palavras 22% das frases contém voz passiva, o que é mais do que o recomendado. Essas coisas também, o algoritmo do Google, ele sempre passa por modificações, então muitas coisas vão se modificando. Na minha época, quando eu trabalhava muito com SEO, e eu mantinha isso muito em foco, ele não tinha essa questão da voz passiva. Porque eu sempre utilizei o Host SEO para fazer os meus SEO. Então ele modificou isso daí. Mas podemos trabalhar aqui, vamos fazer agora. Eu quero menos. Desculpe. Eu quero menos de 10%. Então ele vai recriar agora com menos de 10%. Vamos ver agora se isso já vai nos ajudar. Já ajudou. Cadê? Voz passiva? Não, ainda tem 11%. Porém, aqui já modificou a cor, já está em laranja. Segundo o Host SEO diz que ainda tem 11%. Por favor, me dê apenas 9%. Agora eu vou ser mais específico. Agora eu estou sendo mais específico para ver se ele vai me dar com 9%. Caraca, ainda aumentou. O recomendado é 10.
Segundo o que o host SEO disse, o recomendado é 10%. Então, estruture o texto novamente. Se isso não der certo, nós podemos adicionar, ou talvez pode ser que essa quantidade aqui não está batendo ainda os 10%. Então, ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo o nosso texto. Vou copiar todo esse texto e vou pedir para reduzir a voz passiva. Por favor, reduza esse texto que eu incluí em meu artigo. Por favor, reduza a menos de 10% a voz passiva deste texto que eu incluí em meu artigo. Aqui ele não deu a nossa receita, mas tudo bem. Não, ele deu sim. Ele deu sim a nossa receita, só que não deu não. Mas não tem problema. Vamos copiar aqui esse texto. Depois nós colocamos a receita. Receita, tá. Certo. Ainda deu 15%. Bom, isso é um pouco complicado porque isso vai ser um pouco complicado para nós entendermos. Mas até aqui você já entendeu como estruturar, né? Eu basicamente eu não mexo tanto nessa parte de legibilidade, porque a questão aqui é ganhar tempo. E só desse atributo aqui já está, como que eu posso dizer, estruturado como verde. Isso daqui já é importante para nós. Isso daqui já vai fazer um bom trabalho
de SEO. Então vamos voltar aqui, vamos adicionar aqui nossos links internos e externos, link de saída e de entrada, certo? E vamos voltar aqui a ter um bom SEO. Certo? Aqui nós já temos um bom SEO, mas você pode trabalhar, colocar aqui, ó, voz passiva, você, ó, vamos marcar o olhinho, tá vendo, ó? Aqui, ó, despeje o vinho branco na panela e mexa até que seja absorvido pelo arroz. Tudo isso aqui, ó, tá indicando a porcentagem de voz passiva que nós podemos modificar. Ó, distribuição de subtítulos. Tá vendo, ó? Vamos ter uma distribuição. Vamos ver aqui, ó. Ó, uma seção do seu texto é maior do que 250 palavras e não está separada por nenhum subtítulo. Uma seção do meu texto. Ó, uma seção do meu texto é maior que 250 palavras. É essa seção maior que 250 palavras e não está separada por nenhum subtítulo. Ou seja, ó, subtítulo. Vamos supor, na Itália. Vou colocar aqui, ó. Na Itália. Então H4, vamos ver aqui se eu consigo colocar um H5, ó. Aqui, tá, entendi. Ó, aqui, ó, aqui tem mais de 250 palavras e nada aqui tá separada, né, por subtítulos. Podemos fazer o seguinte, ó, podemos fazer o seguinte aqui, ó, risoto, ó, risoto à la milanês, risoto à la milanês. Isso daqui será um subtítulo, então vou colocar aqui um H5, ó, aqui também, ó, vamos ver se modificou. Já modificou. Modificou não, ó, distribuição, ó, ainda aparece um pouco modificado, já está em laranja. Já está em laranja. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Risoto à la milanês. Daqui já é um risoto ai onde. Então aqui nós já diminuímos um pouco, né? Podemos colocar aqui um H5, certo? Ó. Aqui, cadê? Já saiu, tá vendo? Ó. Daí já saiu, porque nós separamos aqui. Aqui seria um risoto à la milanese, por exemplo, todas as receitas de risoto à la milanese. Isso aqui seria todas as receitas de risoto à la funde, né? E as suas variações. Aqui, ó, palavra de transição. O que é as palavras de transição? Vamos ler aqui esse pedaço, ó. Somente 18% das suas frases contém palavras de transição, o que não é suficiente. Então, nós já temos aqui selecionado o que são essas palavras de transição. Eu vou pegar aqui esse texto, ó. Esse texto aqui, que ele é um pouquinho maior. Eu vou aqui no meu chat GPT e perguntar para ele: de acordo com o host SEO, existe algo chamado palavra de transição.
Ele vai me dizer que sim, é palavra de transição, tal, não sei o que. Por favor, modifique essa frase para que contenha palavras de transição. Vamos ver. Nesse cenário, o risoto emergiu. Agora vamos copiar. Ó. Vamos copiar, ó. Isso daqui, palavra que nós queríamos. E vamos colar. Certo? Ainda continua, ó. Tá vendo, ó? Eu vou ocultar esse olhinho. Eu vou chamar de novo, ó. Aqui continua. Aqui continua ainda. Então eu vou pegar somente esse trecho. Inclua em palavras de transição nesse trecho. Além disso, vamos ver agora se vai modificar. Pelo jeito caiu. Ainda continua a palavra. Isso daqui vai ter que ser feito à mão. Vai ter que ser feito à mão. Ou vai ter que ser feito uma reestruturação do nosso prompt de comando. Ainda vai ser. Ó, além disso, o que são as palavras de transições? Vamos ver. Ó. Sim, as palavras de transição são termos que ajudam a melhorar a fluidez e coesão de um texto. Elas conectam frases, parágrafos, facilitando a compreensão do leitor sobre como as ideias estão relacionadas entre si. Além disso, a palavra de transição pode ajudar como guia. Exemplos de palavra de transição inclui como além disso, portanto, no entanto, por outro lado, assim, em conclusão, entre muitas outras. Ó, no entanto, já temos aqui. À medida que a técnica culinária foi... Ó, além disso, agricultores e chefes locais posteriormente começaram a experimentar diferentes métodos de cozimento. Diferentes métodos de cozimento. Tá. Ó. Portanto, diferentes métodos de cozimento. Do arroz. Portanto, vou pegar a história toda antes da receita. Ó. Adicione no texto abaixo palavras de transição. E vamos ver se vai modificar, né?
Tá vendo, ó? Já aumentou. Já aumentou a palavra de transição, porém ainda contém muita voz passiva. Então isso seria um trabalho muito elaborado. Dependendo do tipo de texto que você quer trabalhar, você elabore isso. Passe o dia todo trabalhando nisso. Neste caso, eu não vou fazer isso porque você já tem uma ideia de como isso está estruturado. Então, ó, continuando, dados estruturados, tipo de página, página de post, página web, tipo de artigo, página de artigo. Então, aqui, ó, os tipos de post, nós podemos escolher se é um post acadêmico, ou é um blog, é um tipo de notícias. Então, tudo isso vai modificar também de acordo com o que você quer, ó. Vamos ver aqui, ó, notícias. Você está trabalhando com arquivo de notícias, você otimizar seu site para notícias. Então, dependendo do que você coloca aqui, o host SEO vai modificar o seu texto para otimizar para artigos de notícia. Então, vai cair na categoria apenas de notícia. É basicamente isso que eles querem dizer. Padrão para posts. Eu gosto de deixar padrão para posts, porque daí já pega, como assim dizer, já pega uma categoria não específica. Social. Isso daqui é para quem gosta de compartilhar nas redes sociais. Então isso daqui, com a versão premium, vai demonstrar para você como que vai aparecer nas redes sociais, tá? Então, eu não tenho a versão premium. Com a versão gratuita já dá para você trabalhar muito bem. Você não vai passar nervosismo com a versão gratuita. Bom, vamos voltar aqui no nosso site. E basicamente esse é o nosso site, todo lindão aqui. Esse é o nosso site portal de notícia. Eu vou adicionar mais coisas aqui também para vocês irem trabalhando, para vocês já terem uma noção de como isso funciona, tá? E nós vamos adicionar banners ainda de Google Ads. Eu vou ainda ver como que eu vou fazer isso, porque ainda, como que eu posso dizer, eu tenho uma conta no Google Ads, então eu sempre fui adicionando. E eu não sei se ainda está funcionando, e eu vou trazer isso para vocês.